Olá meus amores, espero que esteja tudo bem, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Para o vídeo de hoje eu achei que podíamos ter assim uma conversinha sobre o meu acne. Eu já tinha prometido em outubro que ia fazer um vídeo a falar sobre a forma como tratei e controlo o meu acne e ainda não o fiz e eu estou a ter um daqueles dias em casa para tratar de coisas, não tenho maquilhagem, só pus um bocado de máscara de pestanas porque ponho sempre. Eu acho que se não tiver nada nas pestanas parece um ovo e não há necessidade. E então, desculpem se a luz não for perfeita e não sei o que, já está a chegar ao fim da tarde, está a entrar muito sol deste lado, mas achei que seria uma boa oportunidade para nos sentarmos e conversarmos um bocadinho sobre isso, para quem tem interesse neste tipo de vídeos. Este vídeo não é para vos tentar vender nada, não é para dizer que usem nada do que eu vou referir, enfim. É só mesmo para partilhar a minha experiência, o que é que funciona para mim, o que é que funcionou e o que é que funciona neste momento, e mesmo só do ponto de vista de partilhar a experiência, porque eu sei, estando do outro lado, que quando temos algum problema que é difícil de resolver e que parece que não temos soluções, que é muito fácil ficarmos desesperados com uma solução e vermos que toda a gente recomenda 30 mil produtos e 30 mil coisas e não saber muito bem para onde ir e querer ver todo o tipo de experiências para tentarmos reconhecer a nossa em alguém. E portanto, eu queria mesmo só partilhar a minha experiência na possibilidade disso ajudar alguém e portanto é disso que vamos falar hoje. O meu problema com a acne começou ainda na adolescência. Eu devia ter uns 13 anos quando começaram a surgir alguns pontos negros, algumas borbulhas, enfim. E não foi muita surpresa porque a minha mãe tinha tido bastantes problemas com acne e portanto é daquelas coisas que, ok, surgiu. No entanto, tendo em conta que eu tenho pele atópica e muito sensível, haveria provavelmente menos hipótese disso acontecer. Mas com as hormonas todas da adolescência acabou por acontecer. E desde cedo que eu fui sempre acompanhada por uma dermatologista, que no meu caso essa foi sempre a mesma desde miúda, e na altura o meu pai também me levou para fazer mais uma consulta em relação ao acne e ao longo dos anos eu utilizei vários tipos de produtos, porque obviamente, consoante a nossa idade, consoante o nosso tipo de acne, consoante a gravidade do acne, as coisas que nos são recomendadas são diferentes. E, portanto, ao longo do tempo experimentei muita coisa. E fui mantendo mais ou menos controlado. Quando eu estava nos meus 20 iniciais, foi mais ou menos na altura que eu também estava aqui no YouTube, eu comecei a interessar-me muito por cuidados de pele. Eu sempre gostei de beleza, maquilhagem, cuidados de pele, mas nessa altura também estava a tirar o meu curso em Ciências Biomédicas e, portanto, comecei a interessar-me muito por ler artigos científicos e ver várias informações sobre a pele, enfim. E comecei a criar uma rotina realmente focada nos meus problemas e eu sempre fui partilhando aqui no canal ao longo dos anos as rotinas que estava a fazer e como é que mantinha a minha pele controlada. A uma altura tinha muitas manchinhas que tinham ficado de acne e assim, e partilhei como é que estava a tratá-las, enfim. Ao longo dos anos fui sempre partilhando imensa coisa aqui no canal e sempre fui mantendo a minha pele controlada. No entanto, a minha pele sempre se manteve com tendência acneica, porque isso é algo que vem connosco. Nós não podemos dizer assim, eu tinha acne, curei-o e agora nunca mais tenho e está tudo ok. É um problema que temos sempre que ir controlando e muita gente às vezes ignora inicialmente quando tem acne, seja as próprias pessoas ou, por exemplo, no caso de serem adolescentes, às vezes os pais e assim ignoram um bocadinho. Isso passa com a idade e quando cresceres isso já não é nada e nem sempre é assim. Eu hoje tenho 32 anos e continuo a ter que ter cuidados para manter a minha pele sem acne. E ao longo destes anos todos houve coisa que eu aprendi, é que rotina, consistência e mantermos-nos fiéis àquilo que funciona para nós
é muito importante. E isto vem numa altura em que é ainda mais complicado, porque com as redes sociais estamos sempre a ver novos produtos, novas rotinas, influencers a sugerirem-nos diferentes produtos, e pode ser muito complicado mantermos-nos naquele padrão que sabemos que funciona, porque há tantos outros produtos que parecem interessantes e que nós gostaríamos de experimentar. E portanto, se houve coisa que eu aprendi ao longo destes anos, é que é muito importante aprendermos o que é que funciona para nós e manter-nos fiéis a isso. Não quer dizer que não podemos experimentar outros produtos, outras rotinas, mas temos que saber mesmo o que é que funciona para nós. Durante muitos anos eu consegui controlar bem a minha pele utilizando produtos à base de vitamina A. E estou a falar tanto de produtos como o Ketrel, que tem tretinoína, que foi dos primeiros que me foi recomendado uns aninhos mais tarde pelo meu médico de família na altura. Quando começou a piorar o acne, eu tinha uma consulta, falei com ele e em vez de ter que ir à dermatologista, não é? É sempre um custo acrescido, ele sugeriu-me usarmos o Ketrel e eu já conhecia, já sabia, já tinha pesquisado sobre isso e portanto funcionou bastante bem para mim. A minha pele tem muita tendência sensível, como referi anteriormente, tenho pele atópica e então o Ketrel eu consegui usá-lo com uma rotina muito básica de produtos muito sem graça, como as pessoas costumam dizer, mas que são muito bons para quem tem pele sensível ou para quem usa ingredientes ativos assim um bocadinho mais irritantes. E depois, mais tarde, como eu nunca conseguia aumentar o número de vezes que usava a tretinoína sem a minha pele ficar super irritada, mudámos para o Differin, que é da Paleno. O princípio é o mesmo, mas funciona ligeiramente diferente e o Differin é um bocadinho mais gentil para a pele. O Adapaleno existe tanto na opção do Differin, que é só Adapaleno, como também no Epiduo, que é Adapaleno misturado com peróxido de benzoílo. No meu caso, o Differin era mais indicado, visto que o meu problema era a pele ser assim mais sensível. E manteve-se bem durante bastante tempo. Também gosto das alternativas de farmácia, como por exemplo o Smoothing Night Cream da linha Cleanance da Avène, que eu já falei aqui no canal, e falei no meu vídeo mais recente dos top 10 produtos de farmácia, porque eu acho que para quem não tem hipótese de fazer um tratamento de prescrição médica, esse acaba por ser uma boa opção. Claro que vai demorar um bocadinho mais a notarem os seus resultados, mas às vezes os efeitos secundários também são um bocadinho mais diminuídos. Nisto tudo importa dizer que eu desde os 18 anos que estava a tomar a pílula e não estava a tomar a pílula por causa do meu acne. Na altura até comecei a tomar porque foi na altura que entrei para a universidade e na minha menstruação eu tinha sempre muitas dores e ficava muito cansada e acabava sempre por ter que ficar um dia ou dois em casa. E quando comecei a universidade nós tínhamos algumas disciplinas que havia aulas que tinham 100% de presenças, por exemplo a nível de aulas laboratoriais, e que eu não podia mesmo faltar por razão nenhuma. E então na altura falei com o meu médico também por causa disso e decidimos experimentar a pílula e foi-me aconselhada uma pílula tendo em conta as minhas necessidades médicas e que eu continuo a tomar até hoje. Mas isso não influenciou muito o meu acne, porque lá está, eu não tomei uma pílula indicada para tratar o acne. Tomei a pílula por outras razões e mais indicada para as minhas necessidades específicas. E portanto a pílula que eu estava a tomar e que estou a tomar não é indicada para o acne neste caso. E em algumas pessoas até pode agravar o acne. A mim não me aconteceu agravar, mas também não ajudou a melhorar, portanto. Pronto, uns anos mais tarde, já a chegar perto dos 30, foi quando comecei a notar que tinha aquelas borbulhinhas na testa que parecia que nunca desapareciam. E eu, na verdade, sempre tive um pouco esse problema, mas sempre achei que era por causa do acne e que não estava a conseguir manter o acne tão bem controlado quanto eu queria. No entanto, com algumas pesquisas comecei a ver a questão da foliculite, que nas redes sociais chamamos de acne fúngico, que não é acne, mas nós chamamos de acne fúngico para chamar a atenção das pessoas, porque muita gente vê as borbulhinhas e associa a acne, só que não é um acne hormonal, não é bacteriano, aquilo é uma inflamação
no folículo causada pelo crescimento excessivo do fungo. E, portanto, daí nas redes sociais a chamarem muito acne fúngica e depois vermos dermatologistas e assim fazer publicações a dizer que o acne fúngico não existe. É óbvio que não existe, mas tem uma razão de ser do porquê de lhe chamarem assim nas redes sociais. E para mim, realmente, trocar alguns dos produtos que eu utilizava por produtos com menos ingredientes mais problemáticos para quem tem esse problema, funcionou bastante bem. E a nível das borbulhinhas na testa, ainda hoje é o que funciona bem para mim. Eu gosto sempre de ir experimentando outros produtos e é complicado usarmos todos os produtos sem nenhum ingrediente que possa contribuir, embora seja possível, não é muito fácil. E então eu noto que quando experimento outros produtos que têm assim mais ingredientes que contribuem para o problema, ele de facto volta a aparecer. E portanto, descobrir esse pequeno ponto ajudou-me bastante também a nível da manutenção, porque realmente o meu acne estava mais controlado e essa questão era um problema diferente. E depois mais tarde falei com a minha dermatologista sobre isso e ela também confirmou que a nível da testa e assim era esse o problema. A questão é que começaram a surgir também assim mais borbulhinhas aqui nesta zona e eram daquelas borbulhas, não era assim um acne muito severo, não era assim muito extenso, mas era muito persistente, eram aquelas borbulhinhas que apareciam sempre e ficavam inflamadas e doíam e não sei o quê, e que era recorrente. E mesmo com o uso de ingredientes ativos não estava muito fácil de controlar. E ao mesmo tempo, a minha pele sendo tão sensível e tendo que estar constantemente a usar produtos um bocadinho mais, eu não quero dizer agressivos, porque não é questão de serem agressivos, é questão, para uma pele muito sensível, às vezes podem acabar por agir de forma um bocadinho mais agressiva. E então fui a uma consulta com a minha dermatologista para vermos o que é que seria melhor fazer no meu caso. Porque já estava a chegar ao ponto em que estava a ficar com cicatrizes e inclusivamente eu tenho algumas cicatrizes, talvez com a luz vocês consigam ver. Tenho aqui assim algumas cicatrizes, porque eu sempre cuidei muito bem da pele e tinha cuidado com essas borbulhas, mas elas parecia que estavam mais profundas, sabem? Não era mesmo cístico, porque não eram aquelas pápulas grandes e muito profundas, eram mais pequeninas, mas eram muito persistentes, estavam sempre a aparecer nos mesmos sítios e isso estava a acabar por danificar o colagênio também nessa zona e a criar cicatrizes. E quando falei com a dermatologista, o meu acne neste momento já não era tão bacteriano, tão comedogénico, como era quando eu era mais nova, em que eram mais aqueles pontos negros e assim que iam fazendo borbulhinhas. Já era uma questão diferente porque do ponto de vista mais bacteriano estava bem controlado. E então concluímos que era mais acne hormonal, de causa hormonal. E o acne hormonal, deixem-me-vos dizer, é das piores coisas de manter em controlo e para as mulheres nos 20, 30 e às vezes até 40 ou mais pode ser de facto um grande problema. E por isso também é que eu queria fazer este vídeo e partilhar um bocadinho a minha experiência. E então optámos por uma linha de tratamento à base de medicação. Primeiro porque a minha pele estava bastante sensível, estava sensibilizada, além de ser sensível, estava sensibilizada pelo uso dos ingredientes ativos, que obviamente eu estava a usar para manter o acne sob controle, que estava a funcionar, mas não estava a ajudar tanto a nível da minha sensibilidade. A minha pele reage facilmente de forma negativa a produtos e assim, e quanto mais ingredientes ativos assim fortes nós utilizamos, pior é nesses casos e portanto não estava a contribuir positivamente. E depois essas borbulhinhas eram muito persistentes. O caminho que acabámos por optar foi de tomar espironolactona, que funciona bastante bem para mulheres com acne hormonal, porque bloqueia um bocadinho a cadeia dos androgénios e, portanto, ajuda a diminuir a produção excessiva de óleo e o aparecimento do acne. Não quero fazer assim uma coisa muito científica, porque, como vos digo, acho que isto é algo que vocês têm que ser aconselhados por um profissional de saúde que vos acompanhe e saiba as vossas necessidades. Só estou mesmo a querer partilhar a minha experiência. Só que a espironolactona demora cerca de 3 meses a começar a fazer efeito. Tem um efeito assim um bocadinho cumulativo que demora cerca de 3 meses.
E então, para ajudar a minimizar logo um bocadinho a inflamação e evitar que se formassem mais cicatrizes, eu também tomei isotretinoína oral, mas em baixa dose. A maior parte das pessoas que fazem tratamentos com isotretinoína para acne severo fazem uma dose muito superior à dose que eu estava a fazer. Eu comecei por tomar 10 mg por dia e depois fiz isso durante um mês e depois fui diminuindo até deixar de tomar, visto que o objetivo era fazer efeito enquanto estava a espironolactona a fazer o seu efeito. E portanto era em baixa dose, não foi durante muito tempo, embora há muita gente que faz isotretinoína oral em baixa dose durante muito tempo e sem grandes efeitos secundários, porque a dose é mesmo baixinha, mas que acaba por ajudar a controlar, por exemplo, quem tem muita oleosidade que não consegue controlar de outra forma, ou pessoas que têm muita tendência acneica, que mesmo ao fim de fazer vários tratamentos continua de vez em quando a surgir. E portanto é sempre uma opção e lá está, isso só o médico que vos acompanha é que pode decidir se é uma boa opção para vocês ou não. Pronto, no meu caso nós fizemos isso, eu não tive grandes efeitos secundários, a única coisa que tive um bocadinho foi os olhos um pouco mais secos, mas nem era, se eu andasse, por exemplo, sem as lentes de contacto nem sentia muito, só notei é que estava um bocadinho menos tolerante às lentes e portanto tinha que usar óculos mais vezes, mas nada por aí além. Como disse, a dose também era bastante baixinha e portanto a probabilidade de efeitos secundários também era muito mais reduzida. E isso realmente ajudou bastante a controlar o meu acne e agora eu tenho mantido a tomar a espironolactona todos os dias, já não estou a tomar isotretinoína e vou usando também ingredientes tópicos. Só que durante aquele período em que estive a fazer a isotretinoína com a espironolactona, não usei tópicos ativos nenhuns. O nosso foco foi hidratar a pele, recuperar a barreira hidrolipídica, enfim, deixar a pele o mais calma e saudável possível, enquanto a medicação fazia o seu efeito. E depois, posteriormente, quando deixei de tomar a isotretinoína, a pele já estava mais calma, mais regulada e fiquei só com a espironolactona e já pude reintroduzir alguns ingredientes ativos, mas eu tenho-me focado, por exemplo, na niacinamida, no ácido glicólico, de vez em quando também uso vitamina A e portanto isto é o que tem funcionado para mim. De facto, eu experimentei várias coisas a nível do acne hormonal ainda antes de ter ido à dermatologista, como cortar alimentos, tomar alguns suplementos, enfim, mas nada disso deu grande efeito para mim. E portanto, realmente a minha solução foi a espironolactona. Eu sei que muita gente tem receio quando é para tomar medicações, claro que tudo tem efeitos secundários, eu não estou a recomendar a ninguém que tomem estas medicações, eu estou simplesmente a dizer que por vezes tudo utópico ou tudo de não prescrição que nós possamos fazer pode não ser o suficiente e portanto se vocês estão nesse caso em que vocês têm cuidado, vocês comem bem, cuidam da pele e mesmo assim não conseguem resolver o problema, visitem um profissional de saúde, um dermatologista. Eu já falei várias vezes da minha médica, eu gosto imenso dela, a doutora Helena Melo, ela dá consultas na Covilhã, em Castelo Branco, em Lisboa. E eu recomendo a 100%, mas há muitos bons dermatologistas no nosso país. É uma questão de vocês procurarem por alguém que saiba tratar acne, que tenha experiência em tratamento de acne, porque obviamente dermatologistas diferentes também têm experiências diferentes. E se vocês por acaso sentirem que as vossas necessidades não estão a ser respondidas com determinado médico, experimentem uma segunda opinião, porque as pessoas têm todas abordagens diferentes aos tratamentos. E os vossos problemas também podem ser diferentes daquilo que vocês pensam e às vezes estão-vos a dar uma solução que vocês acham que não é a solução que precisam, mas é. E além disso é muito importante a consistência. Às vezes quando nós vamos a uma consulta, recomendam-nos um produto, nós usamos e não vemos resultados e depois vamos lá e já nos dizem uma coisa diferente. E eu sei que isso pode ser frustrante para muita gente, mas a verdade é que primeiro é preciso excluir diferentes tipos de... O problema pode ter diferentes origens e é preciso excluir qual delas é para chegarmos a uma conclusão. E depois também o nosso organismo responde de forma diferente e, portanto, o que respondeu para uma pessoa pode não responder para outra e se não experimentarmos também não sabemos. E, obviamente,
o objetivo é sempre ser o menos invasivos possível e, portanto, eu relembro que eu já tinha um percurso também com a minha dermatologista até chegarmos aqui. Mas pronto, isto só para dizer que muitas vezes os problemas precisam de acompanhamento especializado e, por muito frustrante que possa ser, muitas vezes pode ser a única solução. E se vocês estão nesse ponto em que a vossa pele vos incomoda muito e que vocês tentam tudo e não conseguem, visitem um profissional de saúde, porque de facto pode fazer toda a diferença. E em cada etapa da nossa vida, as nossas necessidades e o tratamento melhor para nós pode ser diferente. Eu, neste momento, com o tratamento que estou a fazer, eu não posso engravidar. Era pior quando estava na isotretinoína, mas tendo em conta que estou a tomar uma medicação oral que interfere a nível hormonal, eu não posso engravidar, não é? E portanto eu tenho que ser responsável a esse ponto. No momento em que eu quiser engravidar, eu vou ter que alterar esta abordagem. E portanto, se calhar para alguém que está a tentar engravidar ou que não acredita na contracepção e quer ir um bocadinho pela vontade de Deus e pela sorte, se calhar esta abordagem não seria a melhor para essa pessoa. Porque de facto eu não posso dizer assim, quando engravidar, engravidei, logo se vê, não é? Porque eu sei que estou a fazer estes tratamentos e portanto tenho que ter outra consciência e outro cuidado para que isso aconteça. E portanto, cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem necessidades específicas. E por isso é que sempre que vocês me pedem conselhos ou assim, eu recomendo rotinas, produtos que eu gosto, coisas que eu acho que funcionam, mas também vos digo sempre, se isto não funcionar em X meses, é melhor visitar um dermatologista. Ou se vocês estão a pensar em engravidar, ou se o vosso estilo de vida é determinado, às vezes a resposta pode não ser assim tão simples e tão direta. E portanto, é isso. Acabei por falar aqui um bocadinho chit-chat, não é? Falei muito, mas queria partilhar toda esta abordagem da minha experiência, porque acho que é importante. É importante tanto a nível de sabermos que diferentes pessoas têm diferentes necessidades, como também que nem sempre tudo se resolve de forma tópica. E no meu caso é um conciliar das duas coisas. Eu continuo a usar ingredientes ativos que ajudam com o meu acne, continuo a usar produtos que não só funcionam para a minha pele sensível, mas também para a minha pele com tendência acneica, mas ao mesmo tempo tive que fazer essa abordagem extra. No dia em que a minha realidade muda, eu também vou partilhar convosco. Eu sei que isto são diferentes etapas da vida, diferentes necessidades e realidades e, portanto, contem comigo para, ao longo do tempo, vir sempre aqui e partilhar convosco a minha experiência de forma honesta e aberta. Pronto, era o que eu queria falar convosco hoje. Eu já tinha prometido este vídeo há algum tempo e ainda não o tinha feito. Se vocês querem partilhar a vossa experiência ou se têm alguma dúvida ou assim, deixem por favor lá em baixo nos comentários que eu farei o meu melhor por vos tentar ajudar. Por hoje é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado e voltamos amanhã para outro vídeo. Beijinho!